Para essa semana de Copa, para Cruzeiro e Lanús, em meio a um momento ainda sem vitória sob o comando de Fernando Diniz. Primeiro, virar a chavinha, né? É meio chavão isso, né? Trocar o chip, virar a chavinha, mas é isso. O Cruzeiro precisa esquecer momentaneamente o brasileiro, que tá muito mal, né? Os últimos 11 jogos do Cruzeiro no brasileiro, apenas uma vitória. E se apegar ao que tem acontecido desde que o Fernando Diniz chegou. E não estou falando pela sequência sem vitórias, mas pela evolução do time. Para mim tá muito claro que desde o jogo contra o Libertad até o último jogo contra o Bahia, há uma melhora. A gente já vê muita coisa de Fernando Diniz nesse Cruzeiro, a gente vê evolução, mas é claro que tá longe do ideal. Ninguém tá cobrando que o Cruzeiro do Fernando Diniz com 4, 5 jogos vire o Fluminense do Fernando Diniz campeão da América. A gente sabe que demora e o jeito do Fernando Diniz de jogar demora ainda mais. Só que já dá para ver evolução. O Cruzeiro do jogo contra o Bahia já foi bem melhor do que aquele Cruzeiro da partida contra o Libertad, foi melhor do que os outros jogos também. Agora, precisa colocar o pé na forma, né, Cirilo? O Cruzeiro, quando cria, precisa transformar o que cria em gols. Não adianta eu chegar aqui, virar pro torcedor e dizer que tem evolução, sendo que a gente enxerga essa evolução em campo, mas ela não é transformada em resultado. Não existe a Copa Sul-Americana do desempenho. Não existe o Campeonato Brasileiro da evolução. Existe o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana em que vitórias dão pontos e conquistas. No Brasileiro, o Cruzeiro precisa de vitórias para conseguir vaga na Libertadores e na Sul-Americana precisa de vitória para chegar à conquista, que é a tão sonhada. Então precisa transformar essa evolução, aquilo que cria, em vitória. Não adianta a gente ficar aqui falando em melhora, em desempenho, sendo que o time não tem entregado resultado. E é isso que o torcedor quer e é disso que o time e que o técnico vivem. Alexandre Simões, um abraço, boa noite, Simões. Boa noite, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo certo contigo? Tudo jóia. Você enxerga evolução no Cruzeiro de Fernando Diniz e como você observa o meio de semana de Copa, de semifinal de Copa pro Cruzeiro, Simões? Belo Horizonte aí no centro das atenções, né? Porque recebe um jogo amanhã, um jogaço, esse Atlético e River Plate, na quarta-feira esse Cruzeiro e Lanús, com o Lanús carregando uma enorme expectativa de a decisão da Copa Sul-Americana. Eu acho que no jogo contra o Bahia aconteceu sim uma evolução do Cruzeiro, sabe? Eu acho que o time teve é que o adversário era muito forte também, né? O Bahia tem um bom time, não é à toa que está na ponta do Campeonato Brasileiro aí, brigando também por G6. Faltam ajustes, né? E talvez o maior desses ajustes, e já pensando na quarta-feira, seja aproximar mais o Matheus Pereira do gol, sabe? Eu acho que assim, o Matheus Pereira é um cara que tem muita qualidade de criação, de colocar os companheiros na cara do gol, assim como fez com o Gabriel Veron. Então eu acho que a grande lição que fica desse jogo contra o Bahia, e que eu acho que já deve ser utilizada na partida contra o Lanús, é justamente essa: tentar aproximar o Matheus Pereira mais do gol, para que ele possa fazer a diferença com a qualidade que ele tem. Ale Oliveira, um abraço, boa noite, Ale. Boa noite, Cirilo, boa noite aos companheiros e boa noite para todo mundo que nos consagra aqui na rádio mais ouvida do Brasil. A sua visão sobre o momento do Cruzeiro e como esse momento pode interferir, influenciar nas semifinais da Copa Sul-Americana. Você tá confiante que o Cruzeiro vai conseguir colocar em prática esse favoritismo contra o Lanús, Ale? Eu tô confiante, primeiro porque eu acho que individualmente o Cruzeiro é melhor time do que o Lanús. A gente tá falando aqui das 10 vitórias, uma vitória nas últimas 10 rodadas do Cruzeiro no Brasileiro. O Lanús já não vence há 9 jogos, né? Então, somando aí Sul-Americano e Campeonato Argentino, a situação é bem pior. 21º do Campeonato Argentino, que não tem rebaixamento. Então, acho que assim, o meu otimismo ele vem daí. Mas acho que o primeiro tempo, por exemplo, o Bahia teve uma série de oportunidades de fazer os seus gols. Acho que foi, inclusive, melhor que o Cruzeiro. E a evolução, não sei se eu fico otimista ou pessimista. Por exemplo, você percebe alguns traços do Diniz. O Matheus Pereira vindo buscar a bola no tiro de meta para jogar a bola pro zagueiro. Isso é uma coisa que ele quer, que ele treinou. Mas isso é bom pro Cruzeiro? É bom para quem isso? Deixar o teu jogador mais rico tecnicamente, mais influente, tão distante do gol assim do adversário? Então, assim, eu tenho várias preocupações, mas confio demais no elenco, na força da torcida, na tradição do Cruzeiro. Tô otimista, mas preocupado, não vou mentir não, viu? Vamos ver, né, como é que o Cruzeiro vai conseguir aí lidar com essa
esse começo de trabalho ainda sem vitórias, que isso não influencie, que seja um Cruzeiro que de fato conquiste essa classificação com um bom jogo já nessa primeira partida contra o Lanús nesta quarta-feira.